Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 21. Na aula de número 21, objeto de conhecimento, programas e indicadores de saúde pública. E no detalhamento, distribuição e tratamento de água e esgoto. Então vamos à nossa aula. Muito bem, na nossa aula nós vamos falar um pouco sobre água. E nós estamos aí inseridos em um ambiente que tem bastante água, né? Na verdade, o nosso planeta é completamente composto aí por uma boa porcentagem de água, praticamente 97% aí, ou 70%, né, até mesmo do nosso planeta, é composto por água. O nosso corpo, né, o nosso organismo também precisa de muita água para sobreviver, né? E no nosso planeta só existe vida por conta, então, da presença de água na forma líquida. Agora eu tenho uma pergunta para você refletir. Observe aí. Tem mais água doce ou água salgada no mundo? Se você parar para pensar, né, o nosso planeta ele tem muitos oceanos, mares, rios, igarapés. Será que boa parte dele, né, vai ser salgada? Será que a maioria vai ser salgada ou a maioria dessa quantidade toda de água vai ser doce, né? É o que a gente vai descobrir ao longo da nossa aula. Então vamos observar aí que a distribuição de água no nosso planeta, ela é feita aí, né, tanto em oceanos e mares, quanto também em rios, tá? Nós temos aí que os oceanos e mares possuem 97,5% da água que é salgada. Já a água doce, que vai estar presente ali nos rios, nos lagos, né, e até mesmo igarapés, somam aí apenas 2,5% da água no planeta. Então, a gente está percebendo aí através desses dados, né, desses números, eles mostram para a gente que a maior parcela de água do nosso planeta é água salgada. E, infelizmente, essa água não é própria para o consumo humano, nem mesmo para a maioria dos animais. Então, nós percebemos, né, que existe sim o recurso de água bastante abundante no nosso planeta, mas aquela água que vai ser própria para o consumo, ela está limitada, certo? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre como é feita essa distribuição no nosso planeta. Então, observe aí nessa imagem. Nós vemos aí que existe uma distribuição de água doce e salgada no mundo. Você está observando aí esse gráfico que ele mostra para a gente a quantidade total de água no nosso planeta, tá? Nós vemos aí, olha, que 97,5% da água é salgada, enquanto apenas 2,5% da água é água doce, ou seja, aquela água que nós podemos ingerir, tá? Vamos observar aí que dentro desses 2,5%, nós temos aí 0,3% de água doce em rios e lagos, corresponde aí a 93 mil quilômetros cúbicos, 30% apenas de água doce subterrânea, 0,9% em outros ambientes e 69% em geleiras e coberturas permanentes de neve. E aí você observa, então, essa distribuição aqui, né, dentro do nosso planeta, tá? Esses 30% aqui, olha, de água doce subterrânea, né? 69% que estão nas geleiras, 0,9% que estão em outras áreas, em outras regiões, e 0,3% que está nos rios e lagos. E quando a gente observa assim, né, podemos pensar, nossa, mas na região norte, né, nós temos aí a bacia amazônica, tem tanta água nos nossos rios, nos nossos igarapés, né? Também temos na região norte aí do país o aquífero, né, de Alter do Chão, que também tem um volume bastante grande de água. E a gente pode pensar também naquela água que está reservada aí nas geleiras. Nossa, não seria aí mais interessante, né, essa geleira ser derretida e aí a gente iria aproveitar essa água doce?
a gente precisa pensar, pessoal, que essa água que está contida nas geleiras, se elas vierem a derreter, elas vão então inundar grande parte do planeta. Então, não é interessante que isso aconteça, né? Vai haver ali um desequilíbrio dentro dos ecossistemas. E essa água que está aqui na região norte, dentro dos rios, dos lagos, dos igarapés, boa parte dela, inclusive, já foi até contaminada e não está mais própria, né, para o consumo humano. Então, nós devemos pensar, né, que apesar de parecer muito, nós estamos aí falando da região norte de um país apenas, que é o Brasil, enquanto em outras áreas do mundo, né, essa água ela não está mais em abundância como nós temos aqui. Por isso que nós temos que pensar em preservar essa quantidade de água que nós temos. E aí, para a gente continuar falando sobre isso, né, a gente vai ver a distribuição dessa água doce no nosso planeta. Então, aquela parcela bem pequena, né, que a gente observou, vimos aí que 69% dela está congelada em calotas polares, em geleiras e nas neves perpétuas, né? É sobre elas aí que nós comentamos, que elas estão ali nessas regiões e não devem ser modificadas, não devem ser mexidas, né? Elas pertencem ali àquele ecossistema. 30% estão armazenadas como água subterrânea em aquíferos. Existem lugares em que a gente vê aí a presença da água subterrânea, né? É uma reserva de água, mas que ela também não pode ser mexida, né? Ser retirada dali de maneira exploratória, demais, né? Porque senão nós também vamos estar afetando ali alguns ecossistemas. E 1% apenas está disponível como água superficial em rios, lagos e reservatórios, né? Sobre essa água subterrânea, gente, é interessante nós sabermos que existem algumas regiões do planeta que não tem mais ali os seus rios, os seus lagos, né, presentes e estão retirando a água subterrânea. Mas quando retiram a água subterrânea, aquele solo, né, que estava ali acima, ele afunda. Então a gente começa a ter ali um impacto ambiental daquele local, daquela localidade, né? Portanto, a gente precisa perceber que essa água doce que está disponível aí para a população humana, para os animais, para a natureza, ela está limitada mesmo. E para que a gente precisa de água, né, para o nosso dia a dia? Quais são as formas de utilização da água? Por que ela é tão importante? Então, vamos conhecer aí. A importância da água para a vida, né, gente? Primeiro, que não existiria vida no nosso planeta se não existisse a água na forma líquida, certo? Então, só existe vida no nosso planeta devido à presença de água na forma líquida. E nós utilizamos ela no nosso dia a dia de diversas formas, né? Não apenas para o nosso consumo de água, porque todo ser humano, todo animal precisa ingerir água, né? Mas também para as nossas questões do dia a dia, tomar banho, fazer a nossa higiene, né? Também lavar ali alguns utensílios na nossa casa. Então, ela é muito utilizada por todos nós todos os dias. Nos ecossistemas, né? A gente precisa aí observar que existe o ciclo da água acontecendo. Então, aquela água que está presente nos rios, nos mares, nos oceanos, ela vai evaporar, ela vai condensar na forma de nuvens, né, lá em cima na atmosfera. Depois essas nuvens vão depositar a chuva, que vai infiltrar no solo, né, e as plantas vão absorver essa água. Parte dessa água que caiu da chuva volta para os rios novamente, e aí começa esse ciclo novamente, tudo outra vez, né? Então, as plantas elas vão fazer a evapotranspiração, vão mandar umidade para a atmosfera, e também essa água dos rios e oceanos vai evaporar e vai novamente aí formar as chuvas. Então, esse ciclo, ele geralmente não vai se interromper, né, gente? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, a água do planeta vai acabar. Ela dificilmente irá acabar no planeta de forma geral, mas ela pode sim ficar limitada em determinadas regiões, quando a gente percebe aí as mudanças climáticas. Em locais que antes havia chuva, já não existe mais, então aqueles rios eles ficam desabastecidos, e aí vem a seca, né? Então a gente percebe que essas mudanças climáticas podem sim afetar os ecossistemas, né? E a gente sabe que os animais que vivem, né, em ambientes naturais também dependem da água para sua sobrevivência.
A gente percebe aí também no nosso caso, né, na espécie humana, o consumo humano é altamente necessário. O nosso corpo é formado aí por 70% de água e nós eliminamos água de diversas formas durante aí o funcionamento das nossas células, né? Você elimina a água através do suor, através até mesmo da sua fala. A gente também elimina a água através da urina, de outros excretas, também através das lágrimas, ou seja, tudo no nosso corpo também precisa funcionar e precisa da água para que haja esse funcionamento correto dos sistemas dentro do nosso corpo. A gente observa também que a água é importante para a agricultura. Como que nós vamos cultivar vegetais, né, folhas, alimentos que vão fazer parte aí da nossa alimentação se não houver água? Então a água ela precisa ser utilizada aí também nessas atividades agrícolas. E na indústria, né, gente? A gente percebe também que a indústria também vai utilizar a água para produzir diversos recursos, né? Ou seja, a sua produção demanda muita água, mas a gente também pode observar aí que existe uma certa diferença, né? Dentro dessas diversas atividades que nós vimos aí, que dependem da água, algumas delas não vão demandar aí de uma água exatamente própria para o consumo. Pode ser uma água de reutilização. Então, na sua casa, por exemplo, se você vai lavar uma calçada, né? É claro que você não vai despejar aquela água que você iria utilizar para beber. Então, você pode utilizar uma água reaproveitada, quem sabe ali da máquina de lavar. Na indústria, funciona da mesma forma. Não necessariamente tem que ser uma água chamada potável, né? Pode ser uma água de reutilização, mas ainda assim requer esse recurso aí natural, né? E quando a gente fala de água potável, o que seria esse termo potável? Então vamos conhecer. A água considerada segura para o consumo humano, ou seja, aquela que não apresenta riscos à saúde, quando ingerida ou utilizada para fins domésticos. Então, essa é a definição de água potável. É quando eu posso consumir ela de forma, né, saudável, de forma segura, e que eu não vá ali ter preocupação em me contaminar, né, em ter doenças, tá, gente? Existem doenças que podem ser transmitidas através de água contaminada. Um exemplo clássico é a cólera. A cólera é causada por uma bactéria que pode estar presente na água se ela não foi tratada, se ela não foi manipulada da maneira correta. Então, uma pessoa que ingere uma água, né, que não é potável, ela pode estar ali ingerindo junto aquela bactéria que vai causar cólera. E essa doença, a cólera, ela causa ali diarreias muito fortes, né? Faz com que a pessoa fique debilitada, desidratada e pode se evoluir para óbito. Então, é uma doença muito grave, né? Há muitos anos atrás, era uma realidade em muitas cidades do Brasil e até mesmo do Amazonas, né? Pessoas que eram contaminadas pela cólera porque não havia ali um tratamento adequado para a água, né? Então as pessoas acabavam ingerindo uma água contaminada, certo? E aí como é que eu sei que a água que eu estou ingerindo, que eu estou consumindo, ela é uma água adequada, ela é realmente uma água potável? A gente vai ver algumas características que são próprias de uma água própria para o consumo. Então, a gente percebe aí que a água potável ela precisa ser livre de impurezas e patógenos. As impurezas, gente, estão relacionadas aí a sujeiras, né? A partículas que você sabe que não deveriam estar naquela água. E patógenos, que são micro-organismos causadores de doenças. Então, se você está ingerindo uma água que ela te causa mal-estar, que ela pode causar vômitos, diarreias, é porque ela está contaminada com algum micro-organismo causador de doença. Então, ela não deveria estar ali. Essa água precisa ser incolor, ou seja, sem cor nenhuma. Ela não pode ter uma turbidez, né? Ela tem que ser cristalina, transparente. Ela também é inodora, ou seja, sem cheiro, tá? A água potável ela não tem cheiro de nada, você não percebe nenhum cheiro nela. Se tem algum cheiro, pode ser aí um indicativo de que existe uma grande quantidade de substâncias que foram utilizadas, talvez para livrar ela de impurezas e patógenos, mas que também pode ser que ela seja de uma procedência duvidosa. Essa água também precisa ser insípida, ou seja,
sem sabor. Quando você ingere aquela água, você não sente sabor de nada, né? Ou seja, somente o sabor da água que nem tem, né? Então, a gente já conhece como é o sabor da água. É aquela que vai saciar a sede, que não vai trazer nenhum prejuízo para o seu organismo, e pelo contrário, né? Vai trazer muita saúde, porque todos nós precisamos consumir bastante água durante o nosso dia a dia. E aí a gente se pergunta, né, de onde vem a água que nós estamos recebendo da nossa casa, né? A gente sabe que existem empresas privadas que fazem, então, né, a manipulação, o tratamento e a distribuição da água, e é assim que funciona nas grandes cidades, né? Então, a gente vai ver o exemplo da capital aqui do Amazonas, né, do exemplo de Manaus. Nós temos aí o complexo de produção da Ponta do Ismael, né, que vai ser aí uma fonte de tratamento que vai trazer aí para a gente, né, essa água, e também a captação de água subterrânea. Existem locais, residências, né, e até comunidades inteiras que não recebem um abastecimento de água por encanamento, né, não recebem, então, da empresa ali que cede essa água, que faz esse tratamento, e algumas pessoas fazem a perfuração de poços artesianos nas suas casas, né? Mas até com isso, gente, é necessário ter um cuidado, tá? Não é de qualquer forma, né? Precisa procurar uma empresa que realmente seja comprometida, séria, que vá fazer aí a perfuração correta, para que não esteja captando água contaminada, tá? Nem toda água subterrânea ela pode ser própria para o consumo. E falando dessa estação aí do complexo de produção da Ponta do Ismael, né? Essa estação de bombeamento de água, ela foi construída por ingleses e inaugurada em 1907. Essa estação era responsável pelo abastecimento de água da cidade de Manaus e utilizava tecnologia de ponta para a época. E o funcionamento da estação era quase todo mecânico, né? Ou seja, a água que saía do bombeamento ia para os reservatórios e depois seguia para o resto da cidade. Então a gente percebe aí que existe, né? Cada cidade vai ter aí a sua forma de distribuição, certo? E a gente pensa, né, como essa água então pode ser tratada, o que é necessário fazer para que haja o tratamento correto da água que chega até as nossas casas. Observe aí, olha, que nós temos o tratamento e o abastecimento de água. O tratamento de água para o consumo humano, ele passa aí por algumas etapas, tá, gente? Então, observe aí que nós temos etapas chamadas de captação, de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. São todas etapas, gente, que precisam ser seguidas rigorosamente para que esse tratamento seja eficaz. Depois, a distribuição para as residências por meio de redes de tubulação, estações de bombeamento, né, ou seja, que vão bombear essa água com uma alta pressão para que ela chegue a todas as partes da cidade, e os reservatórios, que são as torres de água, né, em muitos locais a gente vai encontrar caixas d'água gigantescas, né, que vão fazer aí o armazenamento dessa água para a população que depende dela. Então, a gente vai perceber e vai aprender agora como é que funciona o tratamento de água. Então, observe aí, olha, que nós temos, né, todos esses processos que foram falados, né, cada um deles, como é que funciona. Então, desde a captação até chegar aí nas nossas residências, né? A gente fala aí, a gente diz que a estação de tratamento de água tem uma sigla que é ETA, tá, gente? Então, é assim que funciona a estação de tratamento de água. Então, só para a gente ver em detalhes, vamos observar aí, que nós temos, né, que esse tratamento ele começa lá na captação, ou seja, quando essa água ela é coletada de algum espaço, pode ser de um rio, de um igarapé, né? Pode ser de locais aí que tenham esse reservatório de água, e ela começa sendo coagulada, gente. O que seria coagulado? Que vai ser adicionado um coagulante, uma substância que vai desestabilizar, né, essas partículas de sujeira para fazer com que elas fiquem agregadas e assim a gente tenha então a remoção delas de maneira mais fácil, tá? Depois vem a fase da floculação, que é a adição de substâncias que aglomeram as partículas de sujeira. Então, para ficar melhor, né, para que essas partículas aí elas sejam melhor eliminadas, elas vão formar flocos.
e aí elas vão sedimentar, ou seja, elas lá para o fundo desses reservatórios. E aí vem a parte de decantação, que as partículas se depositam no fundo e depois são retiradas. Então essa fase aí de decantação, né, serve para separar aqueles flocos de sujeiras que foram formados nas etapas anteriores, tá? E aí depois a gente percebe que vem mais uma fase, é a fase de filtragem ou filtração. A água vai passar pela filtração para reter a sujeira que restou, né, dessa fase de decantação. E aí você observa que esse filtro, gente, ele é bem específico, ele tem várias camadas, tem a camada de carvão, de areia, de pedregulho, de cascalho, tudo isso para garantir que essa água foi completamente filtrada, que não saiu dela nenhum tipo de resíduo, né, de sujeira, não chegou aí nem vai chegar até as residências. Depois ela passa por uma etapa de desinfecção. Após essa filtragem, né, vai ser aí uma etapa que é obrigatória, tá? Corresponde aí à adição de cloro para destruição de micro-organismos que estavam presentes nessa água. Pode haver também a adição de flúor na água, porque essa substância ajuda até mesmo a prevenir cáries, certo? Então, essas etapas aí são muito importantes, né, para que garantam que essa água foi completamente tratada, depois ela vai chegar nos reservatórios e assim é que ela vai ser, então, distribuída para a população de uma cidade, né? Agora, essas etapas, gente, são etapas genéricas, tá? Cada cidade vai ter a sua forma, né, de captar a água, de fazer o tratamento dela e também de distribuição, né? Por isso que nós precisamos aí sempre pensar que para acontecer esse tratamento, né, levou ali algum recurso, né? Consumiu energia, consumiu também água, foi utilizado produtos químicos, né? Então, tudo isso são processos que foram necessários fazer para que essa água chegasse até nós de maneira segura e que se tornasse uma água, então, potável, segura para o consumo. E aí a gente precisa pensar em maneiras de não desperdiçar essa água, gente. Afinal de contas, ela é um recurso precioso. E que atitudes a gente pode ter para preservar, né? Para não ter aquele desperdício de água nas nossas atividades diárias. Então, vamos ver aí. Observe que nós precisamos fazer o uso eficiente da água. E aí, quando eu falo isso, a gente está falando de um uso racional desse recurso, que é um recurso natural. Ele está aí disponível para a gente, né? Está na natureza, mas não é por isso que nós vamos utilizar de maneira impensada. Então, o primeiro passo aí, olha, é fechar a torneira ao escovar os dentes e na hora do banho. Então, nada de ficar ali, né, com o pensamento vagando enquanto você escova os dentes e a água escorre pela pia, né? Nem mesmo no banho, ficar ali ao invés de ficar com o chuveiro ligado direto, no momento que você for passar o shampoo e o sabonete, desliga ali o chuveiro, só liga mesmo na hora de tirar esses resíduos de sabão do corpo, né? Consertar vazamentos, parece algo assim que não tem nada a ver, né, com o uso dessa água, mas tem sim, gente, pequenos vazamentos, né, aquela goteirazinha que fica caindo daquele encanamento pode no final de um mês resultar ali um desperdício de vários litros de água. Então, se você observou na sua casa um vazamento, já comunica ali aos pais, né, que precisa ter uma manutenção. Reutilizar a água sempre que possível. Então, se você pode reutilizar a água da máquina de lavar para lavar a sua calçada, né? Por exemplo, para jogar ali no banheiro, para fazer a higiene do banheiro. Então, são formas de você economizar a água, economizar esse recurso, que vão fazer bem até mesmo para o bolso, né? Porque aí a gente vai estar deixando de desperdiçar água, aquela conta de água não vai chegar também tão alta, né? Então, são maneiras aí que a gente aprende a não desperdiçar mesmo. E para a gente prosseguir, a gente vai falar também do tratamento de esgoto, aquela água que nós já utilizamos nos nossos processos diários, né? No lavar de louça, lavar de roupas, no banho, né? Tudo isso vai então parar no esgoto, tá, gente? E esse processo, né, vai fazer com que esse tratamento de esgoto não seja despejado ali nos rios
e nos lagos de maneira indevida, porque eles podem levar contaminação para esses ambientes, fazer com que os animais que vivem ali naquele ambiente aquático venham a morrer. Então, esse tratamento de esgoto, ele é necessário de ser feito. E ele é o processo de purificação da água, antes de ser devolvida ao meio ambiente ou reaproveitado. E aí a gente percebe as unidades de tratamento que são conhecidas como ETE, estações de tratamento de esgoto, certo? Então é necessário ter esse tratamento sim, até mesmo para manter a saúde de toda a comunidade, né? Imagina aquele esgoto sendo despejado no igarapé, ele vai contaminar aquele igarapé, ele pode trazer doenças para as pessoas que convivem ali próximos a ele. E a gente pensa, né? Será que todas as cidades do Brasil têm acesso ao tratamento de esgoto? Bom, infelizmente a gente aprende que não. Então vamos observar aí no nosso gráfico que nem todo mundo tem acesso a esse serviço de esgoto no Brasil, tá, gente? 27% da população não tem qualquer atendimento de coleta ou de tratamento, e isso é um dado ruim, principalmente para a saúde humana. 18% tem o esgoto coletado, mas não tratado. Então, quer dizer que tem um sistema de esgotamento, de esgoto, recebe ali, mas não trata ele. 12% usam fossa séptica, medida individual de coleta de esgoto. Então, são aquelas pessoas que, por iniciativa própria, fazem as fossas na sua casa, né? Pode ser uma alternativa, mas se ela não for bem executada, pode trazer contaminação também para as pessoas. 43% tem sistema coletivo, ou seja, uma rede coletora e estação de tratamento de esgoto. É quando aquelas empresas, né, de iniciativas privadas fazem, então, todo esse trabalho, né? E no Brasil, de forma geral, a gente vai ver aí um panorama. Observe aí o panorama do sistema de esgotamento sanitário. Residências, né, que estão conectadas à rede de esgoto nas regiões. Observe aí que a maior parcela de pessoas que têm acesso a esse sistema de esgotamento sanitário está na região sudeste, com 76%, né? Na região centro-oeste, 50,8%, região sul, 41,6%, na região nordeste, 25,4%, e na região norte apenas 7,4%, tá, gente? É um dado aí interessante porque à medida que a nossa região é mais abundante em água, também é aquela que tem menos acesso ao esgotamento sanitário. Isso se reflete aí, né, pela má administração ou até mesmo, né, pela falta aí de um planejamento urbano onde as pessoas elas se instalam, né, e vão morar em locais próximos aí aos cursos de água dos rios e acabam até mesmo despejando aí os seus resíduos nesses ambientes, né? Então isso precisa mudar, principalmente aqui na nossa região que é fonte de tanta água. Vamos ver aí o tratamento de esgoto, quais são as etapas, né, que é necessário aí fazer para tratar esse esgoto. Então a gente tem que ter primeiro um tratamento preliminar, que vai ter o gradeamento, remoção de gorduras e remoção de areia. Tratamento primário, que é um tratamento de decantação, digestão do lodo e secagem do lodo. E o tratamento secundário, que é primário, e também o tratamento biológico, decantação secundária em desinfecção. Para a gente entender isso de uma forma geral, eu trouxe uma imagem para você ver. Observe aí, olha, que nós temos, quando aquele esgoto ele vem das cidades, eles trazem, né, com eles todo tipo de resíduos, tá, gente? E aí eles vão, então, passar por um processo de gradeamento. Essas grades aqui vão servir para retirar, por exemplo, a sujeira de papel, plástico, qualquer resíduo. Depois vai para a caixa de areia para depositar essa areia que pode estar presente aí nesse líquido que veio dos esgotos. E aí ele vai, então, para uma decantação, né? Para os decantadores primários, onde vai ocorrer ali a sedimentação de partículas que são mais pesadas, tá? E aí eles passam ainda por um tanque, né? Antes de virem para os decantadores secundários, eles passam por um tanque aí de aeração,
onde os micro-organismos que estão presentes ali vão se alimentar da matéria orgânica e vão gerar o lodo, tá, gente? Então, o lodo é resultado da decomposição da matéria orgânica por micro-organismos. Esse lodo ele vai ser destinado e vai passar por um outro tratamento, tá? E aí, então, esse processo segue até os decantadores secundários, aonde parte desse lodo vai ser armazenada, e aqui, gente, a água, ela vai chegar até essa região com 90% sem impurezas. Então, ela vai estar livre de impurezas, e aí vai poder ser devolvida para os rios e lagos, tá? Ela não vai poder ser consumida pelos seres humanos, mas está própria aí para ser devolvida, ou pode ser reutilizada, né, para diversas atividades aí dentro de uma comunidade, dentro de uma cidade, certo? Então, a gente aprendeu aí um pouquinho sobre os dados a respeito da água no nosso planeta, como esse recurso é um recurso importante para a sobrevivência, né? Não só da espécie humana, como também de outros ecossistemas. A gente aprendeu sobre o tratamento da água e também o tratamento de esgoto. Eu espero que você tenha aí curtido a nossa aula e até uma próxima.